Testemunhas de Jeová, o que é, o que crê, quem é. Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Um pequeno tratado, sobre uma das mais agressivas, populares e enganosas, entre muitas heresias. Parecendo cordeiro, mas tendo o espírito do dragão, que com suas garras arrebata multidões, para o reino de seus salões, que não é o reino de Cristo. Este dragão é a Sociedade Torre de Vigia STV, a Sociedade das Trevas. A STV, com seu proselitismo agressivo, recruta suas vítimas, oferecendo um estudo gratuito da Palavra de Deus principalmente para crentes incautos, nuvens em água, levados por vento de doutrinas, e desta forma engorda os corações vítima. O principal objetivo desta organização é erradicar completamente da memória e do coração da humanidade o nome bendito e precioso de Cristo Jesus. Apresentam-se com uma suposta verdade absoluta, a verdadeira interpretação da Bíblia. Interpretações, que são doutrinas de demônios. Fazem uso de filosofia, psicologia, atualidades, como recurso para lavagem cerebral, bitolando em seus adeptos qualquer senso crítico a respeito de sua organização. Seu treinamento proselítico inclui formas carismáticas de tratamento, principalmente na abordagem a possíveis novos adeptos, que muitas das vezes são crentes que não se aprofundam no estudo da Palavra de Deus. Primeiro ponto. Sr. Charles Taze Russell é o fundador da Sociedade Torre de Vigia, que já teve outros nomes. Homem apaixonado pelas pirâmides do Egito, as quais ensinava serem fiéis testemunhas de Jeová, e através de suas medidas, produziu várias profecias. Como a volta de Jesus em 1914, com o fracasso desta fez novas fracassadas profecias, passou a ensinar que Jesus veio em 1914 e implantou o seu reino milenar invisível. Ele tinha uma fixação tão grande pelas pirâmides do Egito, que ordenou que após sua morte, erigissem uma pirâmide sobre seu túmulo, no que foi atendido, e lá está em seu túmulo a pirâmide. Após sua morte, seus sucessores mantiveram como doutrina que as pirâmides do Egito eram fiéis testemunhas de Jeová por décadas, até que décadas após a morte de Russell desistiram da ideia. Os discípulos de Russell cometeram os mesmos erros, profetizam diversas vezes o fim do mundo, que decepcionaram muitos adeptos, pois muitos desfizeram de seus bens, aguardando o fim do mundo, e a recompensa dos escravos de Jeová, crendo cegamente no escravo fiel e discreto. Falsas profecias, decepções, novas explicações, novas contas, novas mentiras. Uma das mais vergonhosas foi a afirmação de que a geração de 1914 não passaria, não morreriam. Há 106 anos passados, os recém-nascidos irão completar 106 anos em 2020 e os adeptos ficaram entusiasmados por saberem que não morreram, sem que viesse o reino de Jeová. A lavagem cerebral os faz nunca questionar o corpo governante. A boca de Jeová, medo de não entrar no paraíso. É uma questão séria quando Satanás entra no íntimo da alma do homem. A vítima fica enjaulada dentro de sua própria gaiola, e deixam a chave ao alcance, mas o medo é terrível. Há 105 anos, os bebés que nasceram na época teriam esta idade. Eles explicando em suas brochuras, Jesus afirmou que o pai da mentira é o diabo. Os seguidores desta sociedade apresentam-se popularmente como testemunhas de Jeová, mas na verdade, são escravos de uma sociedade multimilionária, a Torre que não vigia, que possuem uma das maiores editoras do mundo. Esta torre é a versão moderna da Torre de Babel. Confusão é o seu nome. Seu corpo, que se declara servo fiel e discreto, são os Nimrod atuais. Este nome significa rebelião. Ele se rebelou e é exatamente o que fazem: rebelião contra o Filho, o Pai e o Espírito de Deus, sendo uma das faces do reino das trevas. A biografia de Charles Russell o desqualifica como homem de Deus, e o não cumprimento de suas profecias testificam que ele foi um falso profeta. Jeová, este é o termo pelo qual testemunham os escravos da STV que são ensinados a ensinar, que são hereges todos que não proferem este termo Jeová, foram doutrinados a chamar como pejorativo a cristandade todos cristianos, que negam a ser escravos da STV. Na verdade, eles construíram toda a sua base doutrinária sobre o termo Jeová. Este termo não existe nos textos originais da Palavra de Deus. O termo é definido pelos hebraístas como
Híbrido, tradução incorreta, pronúncia sem nenhum sentido em hebraico, ou seja, uma adaptação de algo que os tradutores não decifraram não estava claro, pois, termo que no contexto do nome, memorial da aliança de Deus com Israel, só tinha 4 constantes. É um termo memorial e santo para Deus relacionar-se com os hebreus. Não é um simples nome como os mortais. Jesus é um memorial da nova aliança. Estes termos são memórias e são uma declaração do ser Deus, o qual não se explica com um nome próprio, uma declaração aos homens de sua incapacidade de explicar o eterno e inefável ser, sendo o nome humano Jesus, uma referência à sua missão, Salvador, Redentor. O alicerce posto pela STV é um grande equívoco. É um termo híbrido, um erro de tradução. Este erro perdurou por muito tempo na maioria das traduções evangélicas, mas nas revisões mais recentes, Adonai, que está posto ao lado do tetragrama. Yud-Vei, ou Iv. Não vejo problemas em alguém chamar Deus de Jeová. O que importa é a sinceridade com Deus. São 2 palavras bíblicas fundidas em uma. As vogais de Adonai, Senhor na forma plural mais o tetragrama. Yud-Vei. Levando-se em conta a prevalência em mais de 200 nomes na Bíblia da abreviação IA, com expressão de louvor ao Deus de Israel, é possível que um nome memorial da antiga aliança seja Yahvé. Termos como Aleluia, Jeremia, Isaia, Zedequias, Miqueia, Anania, Josias, e diversos termos, assim como a abreviação El de El Shaddai como Daniel, Azael, Betel nome de lugar, Emanuel. É comum aos hebreus abreviar os termos que referem a Deus, como forma de louvor com uma abreviação. O termo Jeová ficou conhecido no meio teológico, como nome popular de Deus, porém como tradução, não procede. Para a maioria dos leigos no assunto, Jeová seria o nome genuíno de Deus, e quando recebem a visita de um escravo da sociedade Torre de Vigia, suas mentes são bitoladas a respeito do termo digo escravo, não por escárnio ou desrespeito, mas por ser parte da doutrina. O corpo governante, se chama um escravo fiel e discreto e seus adeptos, são obrigados a trabalhar gratuitamente para a instituição, tendo que mensalmente fornecer um relatório com o total de horas trabalhadas para a instituição, podendo ser chamado de servo inútil se não tiver a quantidade de horas mínima, ou seja, trabalho escravo. O servo inútil não tem direito ao paraíso. 0 Surgimento do termo Jeová. Foi assim. Os textos mais antigos das escrituras hebraicas foram escritas apenas com consoantes, assim. Yud-Vei, o termo pelo qual os hebreus conheciam a Deus foi escrito com 4 consoantes, assim. O termo considerado Santíssimo pelos hebreus passou a não ser pronunciado em voz alta pelos escribas. Na leitura em voz alta eles passaram a pronunciar o termo Adonai, que é um plural de Adon, assim Adonai quer dizer o Senhor na forma plural. Possivelmente para que o termo Iv não fosse banalizado pelos hebreus, ou fosse motivo de zombaria pelos povos gentios, e assim, o termo pelo qual Deus se revelou aos israelitas fosse profanado, pois diz o mandamento: não tomarás o nome de Yud-Vei em vão. É bom discernir entre tomar o nome de Deus em vão e proferir o nome dele em vão. O mandamento em questão é tomar o nome em vão. Israel tomou o nome de Deus sobre si, e em muitas ocasiões em vão. Quanto a proferir, Saulo o apóstolo sentencia: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que proferir o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2:19. Os escribas chamados massoretas, após o 5º século DC, introduziram sinais vocálicos no texto bíblico antigo, que era constituído somente de consoantes, mas em relação ao termo Yud-Vei, não colocaram suas próprias vogais, mas sim de outros, o termo Adonai, para dar a entender que o termo Yud-Vei não deveria ser pronunciado, e sim Adonai. O termo híbrido Jeová surgiu por volta do ano 500, ano do Senhor, desta forma: Awai de Adonai mais Iv, Yud-Vei, igual Yehová, Jeová. 5 séculos depois que Cristo veio à Terra, ou seja, o termo foi concebido aproximadamente no ano 500 AD. Este termo Jeová foi sacramentado e canonizado por alguns dos tradutores cristãos, e recentemente idolatrado pela sociedade Torre de Vigia. Este termo não é a pronúncia genuína do nome memorial, dada a aliança. É difundido por homens para ser o nome
popular de Deus ou nome para os leigos pronunciarem. A própria sociedade, torre de vigia, assim define o assunto. Na segunda metade do primeiro milênio peritos judeus introduziram um sistema de sinais para representar as vogais ausentes no texto consonantal hebraico. Com referência ao nome de Deus, em vez de inserir os sinais vocálicos corretos dele, colocaram outros sinais vocálicos para lembrar ao leitor que ele devia dizer Adonai, que significa soberano Senhor, ou Elohim, que significa Deus. Fonte: Livro Estudo Perspicaz das Escrituras, da Sociedade Torre de Vigia. Desta forma eles admitem a inconsistência de seus ensinos a respeito do termo Jeová. Portanto, ninguém está obrigado a chamar Deus de Jeová, e não pecamos por não o chamar de Jeová. Assim o alicerce da STV se desfaz. Ponto. 2. Como devemos nos dirigir ao Criador? Tudo o que aconteceu em relação ao termo Yud-Vei está dentro da vontade permissiva de Deus, que nos orienta. Não tomarás o nome de Yud-Vei em vão. Então, Deus não se agrada se o chamarmos de Jeová. Bem, um dos argumentos da doutrina da STV é a seguinte: é muito bom ouvirmos nossos filhos nos tratar por nosso nome, e Jeová fica feliz quando o chamamos por seu nome, Jeová. Ideia sem qualquer sentido ou lógica. O termo pai é dos mais lindos que um pai possa ouvir: ligação, amor, carinho e consideração aos pais. O atual sistema pós-moderno de sociedade deseja extinguir as palavras pai e mãe. Estão ridicularizando este tratamento, isto pelo reino trevas, que domina o presente século. Desta forma estas preciosas almas para Cristo são ensinadas pelo Cordeiro Dragão a banalizarem um termo Jeová, como se fora o verdadeiro nome de Deus. Quem convive com um testemunha é saturado com esta expressão: Jeová Deus, Jeová Deus, Jeová Deus, Jeová Deus, isto de forma robótica. Então, qual a melhor forma de nos dirigirmos a Deus? Certo ex-ancião e ex-presidente da sociedade em questão testificou a respeito de sua conversão, que ele sempre orava a Deus como Jeová, mas quando se converteu a Cristo, ao ajoelhar-se para orar, o Espírito de Deus visitou o seu coração, e brotou em seus lábios uma pequena palavra: Pai. Meu testemunho pessoal a respeito desta palavra: por 2 vezes, me foi trazida uma boa nova. Você acaba de ser papai? Estas foram 2 grandes alegrias para mim, e ainda me sinto feliz quando minhas filhas me chamam pai, papai. Veja o que o apóstolo Paulo nos orienta sobre como os filhos de Deus devem dirigir-se a ele. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, meu Pai. Gálatas 4:6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Para nós, Pai por adoção, e isto quer dizer que nós mortais, que fomos adotados por Deus, recebendo o Espírito de adoção de filhos, temos o direito mais singular de todo o universo, o de sermos filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O Criador deu nome a todas as suas obras. A luz chamou dia, as trevas chamou noite, a expansão chamou céus, a porção seca e chamou terra, ao ajuntamento das águas, chamou mares, e assim foi. Deus denominou cada criação por suas peculiaridades. Também Adão pôs nome a todos os animais criados. O povo hebreu da mesma forma dá nome a lugares e pessoas, por acontecimentos e peculiaridades locais. Vejamos alguns exemplos. Adão quer dizer terra, pois da terra foi formado. Eva quer dizer mãe da vida, ela foi a primeira mãe. Caim quer dizer aquisição, foi ele o primeiro varão, nascido de mulher, por isto nome relacionado à aquisição. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Abel quer dizer vaidade, e a vaidade é algo passageiro, que diz respeito à curta vida de Abel. 7. O terceiro filho de Adão significa compensação e renovo, pois ele veio compensar a morte do justo Abel e assim dar continuidade à genealogia dos justos. Gênesis 4:25 tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete.
Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Moisés, quer dizer tirando, pois ele foi tirado da água. E Cabo quer dizer, foi-se a glória de Israel. Este menino hebreu nasceu quando a arca de Deus foi tomada pelos inimigos de Israel. Jacó e Jacov mudou o nome de um lugar chamado Luz, para Betel, que é casa de Deus, pois ele o próprio Jacov teve seu nome mudado para Israel, de aquele que segura o calcanhar, que significa oportunista, que é aquele que aproveita as oportunidades. Não enganador, os eventos de engano em sua vida e sua mãe não refletem seu nome, ele passou a se chamar o que luta com Deus. Este é o costume do povo hebreu. Por isto, quando Moisés encontra-se com Ser, que parece em nossas traduções como o anjo do Senhor, que assiste diretamente perante o Senhor, trazendo sobre si uma personificação do Eterno, este ser recebe a adoração ao nome do Eterno, que traz sobre si aquele que representa, é digno de honra e temor, por ser o mensageiro do Senhor, anjo, servidor de Deus e mensageiro entre ele e os homens. Porém não é só um mensageiro, mas um ser dotado de poderes, incomparável aos homens. O Senhor Jesus não é anjo, é Deus humanizado. A única vez que é chamado anjo, é chamado mensageiro do concerto, ou seja, o mensageiro da nova aliança. Na profecia da seja, primeira vinda, seu corpo humano é chamado templo do Senhor que viria a habitar, e assim sucedeu. Deus ainda está no templo, chamado Filho de Deus. Não que Deus como mortais precise perpetuar sua genética, mas uma forma para que os pequeninos entendam. Ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25 parte B. Coríntios 15:28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então não haverá necessidade do Senhor em templo humano, pois isto tem a ver com a redenção de todo o universo. Não haverá mais necessidade da figura do Cordeiro, pois tudo estará cumprido. A interpretação literal da Bíblia é um grande perigo. Precisamos entender os símbolos, sombras, tipos, texto, contexto e oração sincera. O entendimento é que aquele que veio ao tabernáculo material, construído por ele próprio no ventre de sua serva, é o Verbo Deus que se fez carne. E o Jeová-Vei, ele habita o tabernáculo humano temporariamente, contendo ainda as marcas das feridas, e tornará ao estado original, para que Deus seja tudo em todos, pois em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Quando tudo houver se cumprido, tudo tornará ao princípio de glória do universo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:1. Afirmar que Jesus sempre foi o eterno Filho de Deus, é um equívoco por malabarismo teológico. Jesus tornou-se Filho de Deus por causa da redenção do universo, seres e a coroa da criação, o homem. Salmo 2:8. Profecia. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Cumpriu-se a profecia. 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hb 1:3. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Hb 1:5. Veja, ser por pai e seas por filho não é um estado eterno, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, declarado Filho de Deus. Jesus tornou-se Filho de Deus, é um estado temporário, até que tudo se cumpra. 7. Quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. 8. Mas, do Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Profecia cumprida, quando da presciência, o Cristo Filho de Deus foi conhecido, antes da matéria. Moisés sabia que os hebreus, LH, perguntariam: qual o nome do Deus que LH apareceu? Com o nosso pequeno entendimento, pensemos em algum termo que possa expressar tudo sobre o Criador de todas as coisas.
Que termo diria tudo sobre a sua onipotência, onisciência, onipresença, seu amor, justiça, santidade, eternidade e enfim, explicar Deus. Não há termos do entendimento humano que possa definir todo o ser divino, glórias para sempre a ele. Por isso disse Deus a Moisés: Eu sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O termo o qual Deus revelou a Moisés, não é um nome pessoal, mas uma afirmação da existência de Deus independente de qualquer fator, em todo o universo, muito menos fatores humanos. O termo Yud-Heh-Vav-Heh é santo como nome memorial, não pessoal. É santo, pois nele, ele nos ensina: Eu existo porque existo é o verbo citado pelo apóstolo João, revelado pelo próprio verbo. Desta forma, para entendimento humano, é o nome do Deus da aliança. É uma revelação da deidade do Senhor Jesus Cristo, pois Cristo segundo foi revelado ao apóstolo João. É o verbo, que estava no princípio com Deus, sendo ele também Deus. Podemos afirmar, biblicamente, que Yahvé era o Verbo, que foi manifesto na antiga aliança, e em Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e verdade. João 14. E por que João chama Cristo de o Verbo? Lembremo-nos que havia um temor em pronunciar o verbo Iv na época dos apóstolos. Assim João tratou Iv como o Verbo. Isto quer dizer que João estava afirmando que Iv, o Verbo se fez homem, e habitou entre nós. Cristo o Verbo, revelou-nos, em sua pessoa o nome de Deus. João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Sim, Jesus manifestou nele o nome do Criador. João 1,1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: Eu sou quem eu sou, e é assim que Cristo identifica-se. João 8,58. Disse LH Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,24. Por isso, vos disse que morreres em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morreres em vossos pecados. O cordeiro dragão, por trás da sociedade torre de vigia, tem levado multidões a morrerem em seus pecados, por não confessarem que o Verbo se fez carne. 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Na Bíblia a abreviação, IA está contida em diversos termos e nomes hebraicos. O mais conhecido de todos é Aleluia, isto significa, louva-ia Yahvé. Esta abreviação, IA, acontece em cerca de 200 termos e nomes bíblicos como Isaia, Ezequiel e Azaria. Estes nomes exprimem alguma forma de louvor a Yahvé. Esta abreviação é confirmada como abreviação do nome de Deus, no Salmo 68,4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Yah, exultai diante dele. Na época do Novo Testamento, Israel estava sob domínio romano, e o idioma oficial da Judeia não era o hebraico, mas o grego. Assim, a maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego. Muitos nomes de origem hebraica foram transliterados, ou adaptados para o grego. Há casos que um fonema ou letra não tem correspondente em outro idioma, é necessário adaptação. Não, estes termos fazem sentido no idioma no qual foram concebidos. Um termo de raiz grega não se pode buscar sentido no idioma que foi adaptado. Isto causa grandes equívocos. Jesus é uma adaptação de Yeshua, devo procurar sentido no hebraico, não no grego. Assim, a Igreja não está obrigada a chamar Jesus de Yoshua, ou a forma abreviada Yeshua. Mesmo porque nossa fé se baseia na pessoa do Salvador. Como homem, Jesus teve nomes que na verdade têm a ver com sua missão na terra. Jesus é a adaptação linguística para o grego do termo hebraico. Yeshua, por falta de consoantes com o mesmo fonema no grego, é a abreviação de Yoshua. Temos no Novo Testamento um termo que diz respeito à natureza divina do Cristo, Emanuel, que traduzido é o Deus conosco. O nome hebreu do apóstolo Paulo é Saulo. Saulo significa grande, e Paulo significa pequeno. O sentido prevalente é o hebraico, grande, não o grego, que é uma transliteração.
Os escravos da STV são ensinados a amarem o termo Jeová, e a não demonstrarem nenhum apreço ao nome de Cristo Jesus, o Deus conosco. Nossa fé é esta na pessoa do Deus único e seu Cristo. Ponto 3. A oposição à doutrina da Trindade e o que a Bíblia afirma a respeito. À luz da revelação das Escrituras, entendamos a doutrina que chamamos Trindade. Por sua ligação com o número 3, o terceiro versículo da Bíblia nos diz: haja luz. A STV faz diversas indagações, na tentativa de desqualificar a doutrina da Trindade. O principal argumento do dragão contra a Trindade é: onde está escrita na Bíblia o termo Trindade? Ora, quando usamos o termo doutrina, quer dizer ensinamento, instrução sobre determinado assunto. Por exemplo, a teofania é uma doutrina, mas o termo não está na Bíblia. Isto não desqualifica o ensinamento que a doutrina traz. O salão do reino não é bíblico. Local de culto na Bíblia é templo, mas que importa se cultua no salão, na salinha, no quarto, na cozinha, na cidade, no campo. O importante é cultuar, mas em espírito e em verdade. A doutrina da Trindade é um ensinamento a respeito do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sendo três pessoas em uma única divindade. Esta doutrina é revelada em todo o cânon sagrado. Se o problema é a palavra Trindade, poderíamos nomeá-la doutrina do nome. Mateus 28:19, batismo em nome de três pessoas. A chave mestra da doutrina é o número 3, sua frequência e simbologia, nos principais acontecimentos da história bíblica. O terceiro filho de Adão, 7, é o início da linhagem dos justos, e seu descendente Noé, o único justo achado por Deus nos dias do dilúvio. Teve 3 filhos, destes 3, Deus renovou toda a geração dos homens, assim todos somos descendentes destas 3 pessoas sem Cã e Jafé. O capítulo 18 e 19, do livro do Gênesis, Deus apresenta-se de forma simbólica a antropomorfia, quando Deus usa a forma humana, para nossa compreensão, anjos como homens revelando o Deus Trino. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, 3 varões, homens, apresentam-se a Abraão. São 3 pessoas, que representam um só Deus, pois Abraão os trata na primeira pessoa do singular. Tradução ao Novo Mundo das Escrituras Sagradas, TNM, esta é a tradução oficial da Sociedade Torre de Vigia, traduz o texto desta forma. GN 18:1 Jeová apareceu LH posteriormente entre as árvores grandes de Manre, enquanto estava sentado à entrada da tenda, por volta do calor do dia. 2 E ao levantar os seus olhos, olhou e eis que havia 3 homens parados a certa distância dele. Quando os avistou, começou a correr ao encontro deles, desde a entrada da tenda e passou a curvar-se para a terra. 3 Disse então: Jeová, se eu tiver agora achado favor aos teus olhos, por favor, não passe por teu servo. Abraão vê 3 pessoas, mas os trata como um só Deus. Jeová no versículo 5, ele declara-se servo das 3 pessoas, ou seja, a deidade é patente às 3 pessoas. GN 18,5 Deixai-me buscar um pedaço de pão, e revigorai os vossos corações, depois podereis passar adiante, pois é por isso que passaste porque até vosso servo. A isto disseram: está bem, podes fazer como falaste. Ao profeta Isaías, foi revelado coisas grandes e firmes, a respeito das 3 pessoas da divindade. Vejamos que, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Deus apresenta-se a ele assentado num alto e sublime trono. Nesta visão, a simbologia do número 3, nos fala da santidade das 3 pessoas da divindade, e muito mais. Revela-nos sobre a missão do Senhor Jesus, tomar forma de servo humano. Este que Isaías contemplou assentado sobre o trono é Jesus Cristo na glória. Is. 6, 1, 2, 3. TNM. No ano em que morreu o rei Uzias, eu no entanto, cheguei a ver Jeová sentado num trono enaltecido e elevado, e as orlas da sua veste enchiam o templo. Acima deles havia serafins de pé. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria sua face, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E este clamava para aquele e disse: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos. A plenitude de toda a terra é sua glória. Seria apenas coincidência a santidade de Deus ser proclamada por 3 vezes? Não. Não é sem sentido. O Apocalipse dá-nos mais detalhes sobre essa adoração.
Esta triuna proclamação da santidade de Deus ela é incessante, e permanece para todo o sempre. Arc, tradução de João Ferreira de Almeida revista e corrigida. Apocalipse 4,8. E os 4 animais tinham, cada um de per si 6 asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era, que é, e que há de vir. Era, e há de vir. São declarações a respeito de Deus como passado, presente e futuro. Santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isaías viu a Jesus. O profeta é um tipo de Cristo, vejamos. TNM. I 6, 8. E comecei a ouvir a voz de Jeová, dizendo: A quem enviarei e quem irá por nós? Aí eu passei a dizer: Eis-me aqui. Envia-me. A forma plural quem há de ir por nós tem a ver com a pluralidade de pessoas de uma única divindade. Vejamos o que é dito nos versículos 9 e 10. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e verdes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece LH os ouvidos, e fecha LH os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e ser sarado. João o apostolano diz exatamente, que Isaías viu a Cristo na sua glória. João 12, 37, 38, 39, 41. Arc. E, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, a fim de não vejam com os olhos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Quando Deus revela-se a Moisés no Sinai, podemos observar a simbologia das 3 pessoas da divindade. Ens 3, 6, 15, 16. Deus identifica-se a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O referencial são 3 pessoas. A Trindade revelada no tabernáculo. No capítulo 40 do livro do Êxodo, observamos, na divisão do tabernáculo, a primazia do número 3, que revela as 3 pessoas da divindade. O tabernáculo é dividido em 3 partes distintas, mas é nomeado no singular. O tabernáculo. A primeira divisão. O pátio. No pátio observamos algumas figuras e seus respectivos significados. 1. O altar do holocausto. Símbolo a redenção, o inocente ser morto pelos pecadores. 2. A pia de bronze. Símbolo a santificação e purificação. A segunda divisão, lugar santo. Ens 44, 5. Encontramos 3 figuras. 1. A mesa dos pães. Israel simbolizado por uma mesa com 12 pães. 2. Altar do incenso. Símbolo das orações dos santos. 3. O castiçal. Símbolo da igreja ou Israel espiritual de Deus. A simbologia triuna do castiçal. O castiçal é dividido em 3 partes, são elas: 3 lâmpadas do lado esquerdo, 3 lâmpadas do lado direito, e uma lâmpada central. A terceira divisão, o lugar santíssimo. Entendamos que o maior símbolo da presença e glória de Deus no Antigo Testamento é a Arca da Aliança. A Arca revela-nos a existência de 3 pessoas em Deus. Vejamos. Dentro do Santíssimo Lugar, temos a Arca do Senhor. Dentro da Arca, 3 alegorias. Hebreus 9, 4, 5. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha um maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, as tábuas da lei, representa Deus o Pai. A antiga aliança, o vaso com o maná, significa Jesus, o pão vivo que desceu do céu. A nova aliança, a graça de Deus. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A vara de Arão que floresceu.
Deus o Espírito Santo que trabalha na regeneração do homem. Pois assim como aquele galho seco floresceu e deu fruto, assim é o pecador regenerado pela atuação do Paracleto. A simbologia das três pessoas da divindade na tríplice bênção sacerdotal. Números 6:24 a 26. Primeira bênção. 6:24 O Senhor te abençoe e te guarde. Segunda bênção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Terceira bênção. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Recebamos então a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No ministério dos profetas, na antiga aliança, a revelação da doutrina das três pessoas da divindade, Trindade, é algo que está revelado em diversos acontecimentos e profecias. Vejamos. Elias. Javé é meu Deus. No começo do relato sobre o ministério do profeta podemos contemplar o castigo de Javé sobre Acabe e o povo que o havia deixado para cultuar a Baal. Os hebreus rejeitaram o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, assim Deus lhes deixou 3 anos sem água. IRS 17,1. Parte B, Arc. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Quando do falecimento do filho da viúva Serepta, Elias ora e apregou ao nome de Javé, e depois de medir-se 3 vezes sobre o menino, Elias clama a Javé, então o menino é ressuscitado. 1 Reis 17:34. Arc. Então, se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Na tradução, TNM, o termo Senhor é traduzido, como Jeová. O ato de Elias, simboliza as três pessoas da divindade. No tempo de Elias Israel estava apostatado, e seguindo a Baal sob a liderança de Jezabel, ao lado do fraco Acabe. Elias desafiou os profetas de Baal diante dos israelitas, que coxeavam entre 2 pensamentos, entre 2 cultos. Quando Elias oferece o sacrifício, as três pessoas da divindade são representadas. 1 Reis 18:34 e disse: enchei de água 4 cantaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Os 4 cantaros representam a terça parte das tribos de Israel. Elias mandou derramar a terça parte, 3 vezes seguidas. Antes de o fogo de Deus descer, Elias clama a Javé como o Deus de 3 pessoas: Abraão, Isaque e Jacó. IRS 18:36. Elias no Monte Horebe, queixa-se de 3 pecados que os filhos de Israel cometeram contra Deus. Primeiro, RS 19:10 e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Deixaram o teu concerto. Derribaram teus altares. Mataram teus profetas. Estes 3 fatos, que marcaram a apostásia em Israel. 1 RS 19:11, 12. 3 manifestações precedem a palavra de Deus para Elias, no Monte Horebe: um grande e forte vento, um terremoto, um fogo. Após estas 3 manifestações, ouviu Elias a voz de Deus, que em resposta à apostásia dos hebreus, manda Elias ungir a 3 pessoas, que viriam com espada e com juízos de Deus. IRS 19:17 a dizer que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Quando Acasias manda chamar Elias no monte, o profeta Elias só atende ao 3º capitão, mais uma vez a simbologia do número 3, na vida de Elias. Quando do arrebatamento do profeta, observamos a prevalência simbólica das 3 pessoas da divindade. Vejamos. Deus enviou Elias a 3 lugares distintos, antes de o tomar: Betel, Jericó e Jordão. Segundo Reis 2, 2, 4, 6. E quando o Senhor o arrebata, aparecem carros de fogo, cavalos de fogo, redemoinho. Segundo Reis 2 e 11. 3. Após este fato, 50 homens procuram Elias por 3 dias, mas não o encontram.
Daniel, o profeta, nos oferece uma referência às 3 pessoas da divindade, com sua vida de oração diária. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 4. A simbologia das 3 pessoas da divindade, em um Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento revelam de forma clara a doutrina das 3 pessoas da divindade. Lembremo-nos que quando os judeus da atualidade referem-se ao nome de Deus, eles dizem o tetragrama, referindo-se ao termo Ivo, que segundo os hebraístas, em suma é o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular, e como já dizemos, o apóstolo João, quando diz, no princípio era o verbo, ele refere-se ao verbo Ivo. O que ele estava dizendo é que, no princípio, o verbo era a revelação do Deus Criador, o Deus dos patriarcas, o de Israel e o Deus dos profetas. Entendamos então, o verbo, Ivo, estava com Deus, e o verbo, Ivo, era Deus. Este é o verbo, ao qual referia-se o apóstolo, e nele estão representadas 3 pessoas, mas, do singular igual um só Deus. João 1:23. E, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a sentença. Ivo foi revelado, em forma humana. A simbologia das 3 pessoas da divindade, quando do nascimento do Messias. A primeira referência, quanto às 3 pessoas da divindade, está no primeiro versículo do Novo Testamento. O início da genealogia de Jesus Cristo, Mateus faz referência a 3 pessoas. Jesus Cristo, Davi e Abraão. MT 1,1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia do Messias, na linhagem paternal, é dividida por Mateus, em 3 partes iguais. 14, 14, 14. Mateus 1:17. De sorte que todas as gerações, desde de Abraão até Davi, são 14 gerações. E, desde de Davi até a porta,